Olá, você que está nos assistindo e nos ouvindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Que Ninguém Te Conta, o videocast da Exame Academy, onde a gente explora o lado B de carreiras e de negócios. Eu sou Felipe Collins, CEO da Future Dojo, e tenho ao meu lado meu co-host, Rodrigo de Godoy, VP da Exame Academy. Olá, Rodrigo! Olá, Felipe! Olá a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Hoje é o primeiro episódio do Que Ninguém Te Conta, como o Felipe disse, o podcast da Exame Academy, para a gente falar sobre carreira, mas é de uma forma bem desconstruída. Tudo aquilo que a gente não lê na Exame ou não ouve sobre carreiras, vocês vão poder acompanhar conosco aqui nesse podcast. E nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Naline Rincon, diretora de relacionamento com os clientes Links na Stone, também sócia da Stone. Naline, olá, como vai? O que contam sobre você? Que você tem uma trajetória muito legal de mais de 6 anos na Stone, passou por Shell, passou por várias outras companhias, engenheira de formação, mas eu queria começar esse videocast perguntando o que ninguém conta sobre a tua trajetória. De onde você veio, o que você estudou, quais foram as suas aspirações, quais foram ali os meandros da tua jornada até agora. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, eu acho que assim, sempre que eu conto essa história, a galera fica um pouco surpresa. Então, como é que o Felipe falou, eu sou engenheira de formação, então me formei pela PUC em 2011. Em janeiro de 2011 eu me formava em engenharia de produção. Em março eu entrava na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Estudei na Unirio. Né? E aí, por que essa trajetória? Então, eu fui estagiar. Na verdade, assim, vou voltar lá pros primórdios, né? Vamos lá. Minha mãe é médica. Meu sonho de vida era ser médica, ser pediatra. Tinha toda a carreira traçada, ter uma sala do lado da dela. Só que eu tinha um problema muito sério, que eu tenho pavor de sangue. Mas assim... Aí fica difícil, né? Me parece um problema. Pavor! Eu desmaio. Eu desmaiei quando caiu meu primeiro dente. Lembro da minha irmã gritando, Naline, achando que eu tinha morrido. E foi assim, eu falava assim, cara, como é que uma pessoa vai fazer medicina se ela não consegue ver sangue? E aí, como eu sempre fui muito aos extremos, lá aos 16 anos eu resolvi dar plantão no Miguel Couto, que é um hospital público de emergência do Rio de Janeiro, pra me colocar em xeque, se eu conseguia ou não ver o sangue. E aí, cheguei lá com um cara baleado na cabeça, tive que levar ele pra fazer os exames. E no primeiro momento eu não fiquei chocada, assim. Eu falei, passei dessa barreira, acho que o problema é ver o meu sangue. Só que aí o médico que escutou que eu queria ser pediatra me levou numa UTI neonatal que tinha um monte de crianças que tinham nascido com algumas deformidades, assim. E lidar com aquilo, eu não consegui. Eu falei, cara, isso daqui eu não sei se eu consigo lidar tanto com o sofrimento das pessoas. E aí eu acabei desistindo de fazer medicina. E a minha matéria favorita na escola sempre foi matemática, que também não faz o menor sentido para uma pessoa que queria fazer medicina. E aí eu falei, vou fazer engenharia de produção, porque a engenharia de produção é um leque, então eu sempre fui muito criativa, sempre gostei de desenhar, de escrever, e eu achava que a engenharia de produção ela era um gama um pouco mais aberto do que se eu fizesse uma engenharia, tipo, tradicional, assim. E aí eu fiz a faculdade de engenharia, assim, o início eu não gostava da faculdade, eu achava que era uma continuação da escola, então eu não via um negócio prático, assim, eram as mesmas matérias. E eu sempre tive a minha inspiração do lado, que era minha irmã, ela é um ano mais nova, então a gente sempre caminhou junto, sabe? Era sempre a duplinha que recebia diploma na escola, as nerds e tal. Então a gente sempre teve uma história muito conjunta, e minha irmã foi fazer direito. E ela, desde o primeiro período, se matava de estudar. Enquanto isso, eu tava vendo, tipo, video show, sabe? E eu falava, cara, não é possível, a gente sempre caminhou igual, eu tô aqui estudando pra fazer uma prova, e a minha irmã tá estudando porque ela gosta do negócio que ela faz. E aí, no segundo ano que era o primeiro ano dela, né? Meu segundo ano de engenharia, eu falei, vou fazer vestibular pra medicina. Aí eu falei, não, sou muito velha, já tenho 2 anos de faculdade, vou largar tudo e começar uma faculdade do zero? Não. Aí eu resolvi continuar na faculdade, eu tinha um sonho muito grande de fazer intercâmbio acadêmico. Muito grande, meu pai falava, cara, se você continuar na engenharia, você vai fazer um intercâmbio. Então ele foi, né, puxando aquela cenourinha pra mim, eu fui acreditando, cara, vivi meu intercâmbio. E aí ele também foi um negócio super complexo pra eu conseguir ir, porque eu tinha um sonho de estudar na faculdade da Alemanha, eu não falava alemão, e não precisava de alemão pra ir pra essa faculdade, assim, você passava na prova e você tinha 1 ano pra depois você ir pro intercâmbio de fato. No dia que eu fui fazer a prova, o professor que ia me entrevistar faltou. Como era uma prova para a Alemanha, eles falaram assim, vamos chamar um professor de alemão para fazer a entrevista. O cara nunca tinha feito uma entrevista daquela na vida, ele resolveu fazer a entrevista em alemão.
Cara, eu não sabia falar nem meu nome direito. É excelente. E foi, assim, desesperador pra uma pessoa que nunca teve uma falência acadêmica na vida. Então, eu sempre fui a melhor aluna da minha sala, passei na faculdade que eu queria. E, de repente, eu era uma das melhores alunas da engenharia e eu não consegui passar no intercâmbio. E, na época, o meu namorado, ele era, tipo, um dos piores alunos. E, como ele estudou numa escola alemã, ele passou. Então, isso foi um trauma muito grande pra mim naquela época. Eu falei, cara, não, mas a minha vida tá planejada. Eu vou fazer esse intercâmbio pra essa faculdade nesse semestre, porque, assim, é o período que eu reservei da minha vida. E aí, eu fui em todas as escolas de línguas que vocês podem imaginar, procurar estudar nessa universidade, nessa cidade, na verdade, chamava Braunschweig. Não tinha essa cidade, não tinha. Aí, assim, eu fui pesquisando, a paciente de uma paciente da minha mãe, foi morar no interior da Alemanha, fazendo um curso profissionalizante de alemão nessa cidade. Eu falei, existe um curso profissionalizante na Alemanha. Cara, eu descobri esse curso profissionalizante em Braunschweig e descobri que existia um programa chamado Erasmus, que era tipo um vestibular europeu que você podia fazer. Então eu falei, pai, vamos lá. Vou pra Alemanha, vou fazer o curso de língua, vou tirar meu visto de estudante pelo curso de línguas e vou passar na faculdade depois. Porque ele era radicalmente contra fazer só um intercâmbio de línguas. Cara, ele falou, tá bom, se você não passar, você vai voltar. Fui, estudei 3 meses de alemão, passei na prova. E aí, no final da história, eu tranquei a faculdade da PUC. Meu pai não pagou um semestre de faculdade e eu fiz intercâmbio exatamente igual no período que eu queria. Excelente. Então, assim, cara, é muito... tipo, eu acho que a minha maior qualidade, meu maior defeito é isso, minha determinação. Então, eu corro muito atrás do que eu quero, mas isso também me faz não ter limites muitas vezes. E eu acho que é legal essa sua história também, porque demonstra que ao longo da nossa carreira, às vezes você não consegue atingir aquele objetivo inicial dentro de um plano já traçado, mas você consegue atingi-lo por outras vias ao longo do tempo que naquele momento você nem acha que é uma possibilidade, né? Eu acho que isso também é uma forma da gente encarar a condução da nossa carreira, né? Não, perfeito. Eu acho que na vida a gente vai aprendendo como é que a gente se adapta. Às vezes, cara, você tem que ir pro plano B, entendeu? Você vai desistir de primeira? Não, assim, se não tivesse dado certo isso, eu poderia ter feito um intercâmbio 6 meses, 1 ano depois? Sim. Podia. Mas, cara, eu tentei, tipo, ir pelo meu plano B, entendeu? Que eu acho que a gente não pode desistir na primeira derrota. E aí, bom, você tá contando de uma engenharia Alemanha, você tava, né, ainda sem estar inserida no mercado de trabalho. Sem estar inserida. Aí eu voltei, né, faltava 2 anos pra me formar. E aí, assim, eu não amava muito, né, a faculdade, amava, tipo, as pessoas, o lugar, mas não amava as matérias, não conseguia entender muito como é que eu ia me conectar. E durante o meu intercâmbio, uma amiga minha começou a trabalhar na Shell. E ela amava a vida, o trabalho, ela, tipo assim, me escrevia e-mails, que naquela época não tinha WhatsApp, né, então eram e-mails. Ela me escrevia e-mails contando como ela tava adorando aquele estágio. E aí eu falei, cara, então tá, eu quero estagiar na Shell. Então aí foi o único processo seletivo que eu fiz. Cara, eu queria muito passar. E passei. E aí eu fui pra uma área que era super interessante. Eu gostava muito das minhas lideranças. Eu gostava muito da empresa. É uma empresa que eu admiro muito. Só que era um negócio muito de você fazer Excel, de você fazer relatório, de você preparar um material que muitas vezes você não via o propósito. Eu lembro que uma vez eu falei, não vou mandar esse relatório aqui pra ver se alguém vai sentir falta. Ninguém sentiu falta. Então eu falo assim, cara, por que eu tô fazendo esse tanto de conteúdo, sabe? E aí eu falava, não é essa dinâmica que eu quero pra minha vida. Porque eu não sabia muito bem o propósito da medicina, mas eu hoje sei que eu queria fazer a diferença na vida de outras pessoas. E com aquele relatório, aqueles números puramente, eu falava, cara, não é isso que eu quero fazer. E aí, em paralelo, né, a Shell, eu fui fazer a prova seletiva da Vale. Então eu entrei na Vale. Eu achei que, assim, na época, tipo, a filha de um amigo do meu pai trabalhava na Vale. Meu pai achava que era a pessoa mais bem-sucedida do planeta, porque era quase uma empresa pública, né? E pra ele, o conceito de empresa pública é o sonho de qualquer família. E aí eu falei, vamos pra Vale. E aí, na Vale, né? Bom, naquela época, pelo menos, eu não tinha nada pra fazer. Então, assim, o auge do meu dia era quando chegava um chocolate quente às 5 da tarde. E pra uma pessoa muito ativa e agitada, aquilo era desesperador. Então, eu falei assim, cara... Tipo, eu não tô me sentindo, né? Não tô entendendo o que é o mercado de trabalho aqui. E também eu olhava pro lado e não me sentia tão inspirada nas Mas na Vale você era estagiária também? Estagiária. Você foi estagiária na Shell, depois você foi estagiária na Vale. Exatamente. Tá. E aí, quando eu comecei a me ver naquele mundo da Vale, assim, de que, cara, eu não tinha muito trabalho pra fazer, não era exatamente o que eu queria, eu via que as coisas demoravam muito, e que eu continuava não impactando pessoas... Eu falei, cara, a vida é muito longa pra eu viver com isso na minha cabeça. Eu vou fazer vestibular pra medicina.
E aí, eu continuei estagiando na Vale pra pagar o cursinho, então eu fiz um cursinho pra vestibular. E foi uma loucura, porque como eu fiz o intercâmbio sem ser pela faculdade, eu tranquei um semestre. E aí eu me formei em engenharia em 9 períodos ao invés de 10. Então eu tava com o máximo de crédito na faculdade, TCC, estágio, cursinho pré-vestibular. Eu terminei o ano com pneumonia, obviamente. Me parece uma rotina um pouco pesada, né? Era assim, intenso, meu dia era intenso. E tinham surgido várias matérias novas no vestibular de medicina, tipo filosofia, que eu não tinha estudado na escola. Então, assim, tinha um desafio extra muito grande, aula final de semana. E aí, assim, fiquei estudando a partir do segundo semestre, né, do ano de 2010. E aí eu passei, né, eu tinha um sonho muito grande de passar pra Unirio, que é uma faculdade federal do estado do Rio, porque minha mãe é médica homeopata e é a única faculdade do Rio que tem homeopatia. Então, quando eu passei, foi a realização, tipo assim, cara, de um sonho. Primeiro, que uma das coisas que me fez não fazer vestibular na época que eu tinha 18 anos pra medicina é porque eu tinha medo de não passar numa pública. Então, cara, eu falava assim, putz, como é que uma pessoa tinha uma pressão muito grande por eu ser uma boa aluna, como é que eu ia fazer mais um ano de cursinho, entendeu? Tipo, eu tinha uma questão de insegurança e também, tipo assim, cara, eu não quero passar por isso. E aí, eu venci isso, pô, passei numa faculdade pública, sabe? Né? Então, eu me formei em janeiro, peguei o diploma, entrei lá, fiz a festa de formatura em engenharia de produção. Em março, eu estava começando a faculdade de medicina. E aí, eu tinha um próximo medo muito grande, que era o dia da dissecção do anatômico. Então, para quem não sabe, a Unirio é a única faculdade ainda que você tem um cadáver exposto que você disseca do zero. Não são as peças, não são os órgãos. Então eu falava assim, meu Deus, eu achei que vencer o sangue era difícil. Agora, caraca, vencer um cadáver vai ser muito mais difícil. E aí eu me preparava, fiz um calendário, contagem regressiva, o dia do anatômico. E, cara, no final eu tirei de boa, assim, até uma amiga minha que ficava me sacaneando, que é filha de cirurgião, desmaiou. E eu fiquei lá, firme e forte. Eu falei, tá vendo? Tudo é preparação. E aí, cara, foi uma experiência muito legal a medicina. Eu amava, assim, tipo, amava muito. E, paralela à medicina, pra eu não ficar sem conseguir me manter, né? Porque mal ou bem, nos últimos 2 anos eu vivia do meu estágio. Meu pai tinha um amigo que fazia perícia trabalhista. Então, eu fazia cálculo de perícia trabalhista de rescisão de contrato. Cara, eu comecei a ajudar ele a fazer esse tipo de planilha. Então, eu tive que aprender sobre todas as regras da CLT, eu tive que fazer um monte de coisa. Eu fazia isso nos finais de semana, junto com a Faculdade Integral de Medicina. Então, isso me permitiu... Você comentou aqui que você tem muita energia e muita determinação. E você tá me narrando um cotidiano com se formar em engenharia, fazer parte da comissão de formatura da festa de engenharia, entrar na faculdade de medicina, dissecar um cadáver e, no tempo livre, você vai fazer cálculo de rescisão de contratos. É isso? Como é que essa característica de energia e determinação encaixa nesse teu dia a dia tão intenso? Provavelmente deve ser assim até hoje, só que espero que você não disseque cadáveres ainda no meio do caminho, mas no seu dia a dia também na Stone. Como é que essa energia, essa determinação e esse foco que você comentou se encaixam como competência? Eu acho que isso me permite ser muito criativo, entendeu? Então, assim, gostar de várias coisas diferentes é o que me estimula, assim. Eu sempre falava, cara, eu não quero um trabalho de 9 às 6, entendeu? Eu não nasci pra, tipo, deixar lá o meu emprego. Então, isso me encaixa que, cara, eu dedico paixão. Então, eu tenho um propósito muito grande. Todo mundo me perguntava, cara, por que a Stone, e assim, a Stone no início, né, que poucas pessoas acreditavam, porque tinha um propósito, eu ia ajudar a vida do microempreendedor. E isso aqui, cara, enche meu coração, sabe? Óbvio que a parte financeira é importante, óbvio que eu tive várias conquistas por causa disso. Mas, assim, se hoje me oferecem um salário maior, não é isso que me preenche. O que me preenche é isso, tipo, fazer a diferença na vida de outras pessoas, deixar um impacto, deixar um legado, contar uma história. Então, eu gosto muito dessas mudanças e de ter um dia cheio e intenso, porque me permite usar várias das minhas habilidades, sabe? Eu não queria ser uma coisa só. Então, eu não me encaixava naquela caixinha desde criança, assim, eu era a criança diferente, entendeu? Então, isso me permite fazer várias coisas ao mesmo tempo e várias coisas diferentes. E me conta aí, bom, a gente passou pela engenharia, pela medicina, e a Stone, qual foi esse ato aí, né? Você não finalizou o curso de medicina? Não. Eu fiz 2 anos de medicina.
Aí começou uma greve muito grande das federais, a gente ficou em greve. E no período de greve, eu tava passando por uma situação pessoal muito, muito difícil, assim, minha avó, né, tinha Alzheimer, e ela morava com a gente. Então, o fato de eu não ter aula, eu ficava o dia inteiro lidando com a doença. E era uma doença que, né, depende das pessoas, mas comigo era muito difícil, porque minha avó me xingava, minha avó falava, tipo, que eu era horrível pra ela. E quando você tá vivendo aquilo 24 horas por dia, tem um momento que você acredita. E aquilo foi me machucando de uma forma que eu falava, cara, eu não consigo mais viver aqui, assim, não consigo muito. Minha mãe é filha única, então também não tinha muita solução. Eu falei, cara, vou desistir de ser feliz profissionalmente, eu vou conseguir minha independência financeira, porque isso vai me dar uma calma pro meu coração. Eu preciso sair daqui, assim, senão eu vou enlouquecer junto com ela. E aí, eu tentei procurar emprego, eu fiz uma entrevista, né? Eu fiz um processo seletivo pra Casa e Vídeo. Cheguei no final do processo e o cara falou assim pra mim, você é muito boa, mas eu não vou te contratar porque você não sabe o que você quer da sua vida. E eu falei pra ele assim, cara, entendo o seu ponto, mas quantas pessoas sabem o que querem da vida aos 18 anos? Eu pelo menos tive a coragem de tentar e tô aqui falando pra você que eu quero trabalhar aqui. Quantas outras pessoas vão viver com esse si pra sempre? E aí, assim, eu saí do processo e falei, cara, é muito difícil contar a minha história. Poucas pessoas vão comprar, tipo, a essência do ser humano. Vão comprar, cara, o meu currículo, que hoje não diz muita coisa. E aí eu falei, bom, uma coisa que eu sei fazer muito bem é prova. Então eu vou fazer concurso público. E aí eu fiz a primeira prova que eu fiz foi a prova da FINEP. Passei em 8º lugar na FINEP. Foram 7 convocados. Não acredito. Na trave. Um concurso gigante que prometia contratar 80 pessoas. A segunda prova que eu fiz foi da Petrobras. Passei em 9º lugar na Petrobras. Quando eu passei na Petrobras, eram 10 vagas. Beleza. Agora é game over, cara, gabaritei a vida, vou entrar numa empresa pública, meu pai soltando rojão. Aí comecei a fazer um MBA na FGV, né, pra voltar um pouco pro mercado executivo, afinal, recentemente eu só sabia falar de fisiologia, histologia, etc. E aí fui fazer o MBA, né, quando eu tava cursando o MBA, eu cheguei a estagiar, a fazer um trabalho, né, numa empresa de um paciente da minha mãe, que tinha aplicativo de restaurante, e a gente desenvolveu, na verdade, começou com um livro, depois era um aplicativo, e aí acabou depois não dando certo. E aí, nesse meio do caminho, uma amiga minha que é dentista, assim, totalmente fora do mercado, chegou e falou, Nailine, cara, o namorado da minha irmã entrou na empresa que é a sua cara. Aí eu falei, cara, qual é essa empresa? Essa empresa se chamava Stone, nunca tinha ouvido falar. Mandei meu currículo de qualquer forma, porque eu tava, em tese, esperando a Petrobras me convocar. E aí, nisso, me chamaram pra uma entrevista. Quando chegou o e-mail da entrevista, eu olhei pro nome, né, da assinatura e era uma pessoa que tinha estudado na minha escola. E eu estudei numa escola muito boa do Rio. Então, eu falei, cara, essa empresa deve ser alguma coisa interessante pra ela estar lá. Então, vamos embora. Eu fui pra entrevista. E a entrevista não foi uma entrevista, sabe? Foi quase uma catequese, assim. Me colocaram numa sala de reunião, que chamava Inferno na época, porque a gente tinha 2 salas de reunião, uma chamava Céu, outra Inferno. Eles escolheram Inferno pra eu entrar, era toda preta, com olhinhos de diabo. E ficaram, cara, 3 horas me falando que a gente ia mudar o mundo, entendeu? Que a gente ia melhorar a vida do microempreendedor. Que, cara, a gente ia reduzir as taxas, que a gente ia entrar pro interior do país. E eu saí de lá, tipo, preenchida com aquele propósito. Porque aquela pessoa que desistiu de ser feliz profissionalmente se reencontrou em alguma coisa que ela ia fazer diferença na vida das pessoas. 2015. 2015. E assim, eu comecei na Stone, comecei desde sempre na área de relacionamento com cliente. Então, comecei atendendo. E aí, a partir do atendimento, como eu sempre fui muito nerd, eu anotava tudo que eu aprendia, não tinha treinamento. A partir do meu caderno, a gente construiu o primeiro treinamento, a primeira base de conhecimento para o cliente. E aí, a gente virou um case de sucesso na época da empresa, da ferramenta que a gente usava. Fui apresentar isso em 3 meses de empresa. E aí, comecei a liderar uma área que chamava conteúdo, que não tinha nada a ver com engenharia nem com medicina. É isso que eu ia perguntar, porque alguém que vem com background de engenharia, com background ainda que não terminando a faculdade, mas de medicina, tudo bem que o MBA dá um ângulo para isso, como é que você foi entrar em relacionamento com o cliente? Que se você for olhar pela ótica mais tradicionalista, são competências rigorosamente diferentes das que você tinha desenvolvido no currículo, né? Então aqui tem claramente um ângulo que não está explícito que você conseguiu ganhar a sua posição. Então, eu não escolhi. Né? Acho que a missão chama missionário. Eu escolhi a Estônia, eu escolhi viver naquele propósito, naquele negócio. Quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Não sabia onde eu tava entrando. Assim, pra mim não importava, entendeu? Importava fazer parte daquela turma que ia mudar aquele mundo daquela forma, entendeu? Então, eu era uma pessoa super tímida, que odiava falar em público. E, de repente, tava, cara, tendo que falar com o cliente, porque era relacionando com o cliente. E em um ano, eu tava liderando 100 pessoas, entendeu? Então...
foi um super desafio. Mas foi muito, cara, eu acho que me escolheram pra essa missão. Eu escolhi viver a Estônia na época. E tem uma dicotomia forte também, que você falou que seu pai, tudo que ele queria é que você passasse num concurso público. Aí a gente fala Vale, Petrobras, empresas super estabelecidas. E a época, até hoje, mas na época, a Estônia ainda é capital privado e empresa de alto crescimento. Outro ritmo, outra configuração de companhia, muito mais risco, muito mais intenso. Como que isso encaixou no teu dia a dia? Você falou que o propósito encaixou, mas no seu cotidiano, relacionamento com o cliente, empresa com crescimento muito mais acelerado, o que isso mudou para você? É que eu sempre fui muito intensa. Então, assim, sempre fiquei, sei lá, se eu tinha que estudar, eu estudava muito pra aquele negócio. Então, a Estônia se encaixava exatamente nisso, de preencher a minha vida por completo. E isso me alimentava, entendeu? Porque a minha frustração nas empresas públicas era essa, tipo, cara, sobra muito tempo no meu dia, entendeu? Assim, algumas pessoas vão achar ótimo poder ir pra praia, mas eu me sentia assim, não, eu quero construir alguma coisa, eu quero deixar algum legado no mundo. E, cara, pro meu pai era maluquice. Ele achava que eu era louca, que trabalhava pra caramba. E aí depois chegou o convite da Petrobras, eu não quis ir. Aí ele achou que eu era mais louca ainda, entendeu? E aí ele ficou 3 anos da minha vida me levando todos os dias pro trabalho e perguntando: e aí, filha, e a Petrobras? Eu falava: pai, não é possível, eu já tenho 3 anos de Estônia, não é possível. E aí, quando a gente fez o IPO, né, ele nunca mais me perguntou isso. E hoje, se ele estiver escutando, ele vai falar que isso tudo é imaginação da minha cabeça, que ele nunca perguntou, que ele sempre achou que a Estônia era um ótimo lugar e que ia crescer, entendeu? E dessa sua trajetória toda, né, tanto da parte dos estágios, né, acadêmica, o que você acha que você levou, né, para esse seu desafio na Estônia, que te levou aonde você chegou hoje, né, que foi essencial, mas que não necessariamente, né, como o Felipe mesmo disse, não era tão óbvio. O que você aprendeu, o que você ganhou de repertório nesse seu passado e que você hoje enxerga como sendo super importante para ter te colocado onde você tá? Então, eu acho que eu consigo discutir com várias áreas. Então, a área de relacionamento com o cliente na Estônia sempre foi uma microempresa. Porque apesar de eu ter a operação de atendimento, eu também tinha uma área de tecnologia só para mim, uma área de planejamento e controle, e uma área de gente só para mim. Então, eu acho que a engenharia me ensinou a cabeça lógica, de entender, cara, como é que você define os indicadores, que os chamados seguem uma probabilidade estatística. Então, isso me faz conseguir discutir com as pessoas, cara, de matemática, etc, de falar: não, calma aí, dá. Cara, a programação que eu fiz na faculdade me faz ajudar a discutir com as pessoas de tecnologia, que falam: não dá, eu falo: cara, coloca um if que dá. Então, assim, isso me ajuda. E, cara, programação. Exato. Assim, eu não sou tão ignorante assim, entendeu? E, cara, a medicina me ajudou muito sobre empatia, sobre entender que, cara, mesmo o nosso corpo, cara, ela é lógica, ele funciona de uma forma lógica. Então, isso me faz ter mais empatia com as pessoas, até conseguir ter conversas talvez mais difíceis também, porque você tem que ser portador de má notícia muitas vezes na medicina. E por incrível que pareça, cara, as perícias trabalhistas me ajudaram a entender sobre DP. Porque hoje, cara, eu tenho que lidar com adicional noturno, com uma operação 24/7, com política de folga, de hora extra. E, cara, eu já estudei isso. Então, assim, eu tenho um conhecimento que às vezes o DP falava alguma coisa e falava: não tá na CLT, porque eu tive esse conhecimento. Então, eu acho que nada foi por acaso, sabe? Eu acho que todo esse background foram ferramentas pra eu chegar onde eu tô hoje. Eu acho sensacional isso. Inclusive o trabalho, como você acabou de falar, o trabalho de final de semana, o bico que você fazia pro amigo do seu pai, de alguma forma te deu musculatura pra hoje te ajudar nas discussões, por exemplo, trabalhistas, né? Exato. Isso eu acho muito legal. E a gente muitas vezes não tá atento, né? Ao longo da vida profissional e acadêmica, o que a gente vai ganhando, né? O aprendizado não óbvio, exato, né? não óbvio. O aprendizado não óbvio que a gente vai ganhando e que num dado momento você se depara com um desafio e você fala: eu sei resolver isso. Só que não foi uma coisa tão óbvia. Você se dá conta na prática, né? Eu adoro essas histórias assim, lá do B. Por isso que a gente temos que fazer jus aqui ao que ninguém te conta. Aline, e a gente tava falando antes de você com 18 anos, que falaram que você não sabia o que você queria da vida e etc. Mas me parece que hoje você já tem uma direção muito mais bem calculada, né? Tanto de autoconhecimento, tanto de competência, que a gente tá falando, a lógica, o if, a lógica de programação, a parte racional e também a parte de empatia, quanto também de propósito. Você tá com um propósito bem alinhado com a companhia, enfim. Qual que é a importância de você se conhecer para conseguir transmitir, até desenhar uma carreira mais
mais aderente com o que você quer, na verdade, mais próximo dos seus valores, do que você acredita. Eu acho que assim a gente é feliz, a gente, assim, teve uma conversa uma vez que eu tive que foi muito importante pra mim, foi com o André Street, que ele é um dos fundadores da Stone. Sim. Ele chegou pra mim e falou, Nailine, o que você quer estudar? Aí eu falei, André, eu acho que eu quero estudar finanças. Aí ele falou, cara, você tem que saber finanças porque você é uma empresária. Mas não foge do que te faz especial. E não é finanças que te faz especial. Porque por mais que você estude muito, você não ama esse assunto. Então você nunca vai ser a melhor do mundo nisso. Então, cara, continua fazendo o que você ama, que é o que você faz de diferente, que é o que você vai conseguir ser a melhor do mundo. Isso me fez entender que, cara, eu tinha uma habilidade que era um negócio de CX, né? Que é a parte de você cuidar do cliente com empatia, cuidar das pessoas. Então, cara, eu amo liderar times grandes, eu amo liderar times operacionais que, cara, a realidade dessas pessoas são mais duras e você consegue transformar através de um propósito. E eu entendi que isso me preenchia e me fazia diferente. Então, até chegar lá, eu queria seguir a carreira comum, né? Você faz engenharia, o que dá dinheiro? Mercado financeiro. Eu quero ir pro mercado financeiro. Mas eu tinha que, assim, cara, me apertar muito pra caber naquela caixinha, entendeu? E aí a verdade é que o que o André falou é total razão. Eu nunca seria a pessoa melhor do mundo no mercado financeiro. Então eu nunca ia ser, tipo, estrela, bem-sucedida nisso. Mas, cara, é um lugar que eu uso a minha criatividade, a minha empatia, a minha autonomia. Cara, é o lugar que eu tenho pra crescer. Então, esse autoconhecimento foi muito importante pra eu entender aonde eu queria chegar, como e com quem. Então, a gente está falando de empresa de autocrescimento para dar vazão à tua energia infinita. A gente está falando de CX, de atendimento, suporte, experiência do cliente. E a gente está falando também de uso de várias competências diferentes aqui que você consegue traçar esse paralelo. Me conta como é um dia na sua vida profissional. Tá. Cada dia é diferente, assim. Então, acho que o meu dia é lidar com muitas pessoas. Então, assim, eu passo o dia inteiro fazendo reunião, falando com as pessoas. Hoje, o meu maior trabalho é de orientação, né? Eu acho que tem aquele negócio, putz, se você entregar com as suas próprias mãos, você entrega muito mais rápido. Mas, cara, você entrega muito mais se você entrega com as mãos alheias. Então, o meu trabalho hoje é muito de consultoria. De, cara, influenciar pessoas, de, cara, corrigir, de fazer brainstorming. Assim, a coisa que eu mais gosto na vida é colocar meu time numa sala de reunião, pegar um quadro branco e começar a desenhar no quadro. Cara, quais são os nossos sonhos? Assim, eu não falo pra eles, o que a gente vai entregar no trimestre? Não, quais são os sonhos do trimestre? Cara, começa a sonhar. Sonhar, e aí eu gosto de falar, bom, beleza, a gente vai guardar todos esses sonhos, esses daqui a gente vai realizar, os outros vão ficar na gaveta. E aí, a cada trimestre, a gente abre a gaveta, lembra dos sonhos que a gente não conseguiu, e aí a gente volta com eles. Então, a minha rotina é muito disso, de discutir, de dar feedback, de brainstorm, de falar com as pessoas, né? Claro, de olhar os indicadores de como é que a gente tá, de entender como é que estão os desvios, se tem algum problema. Mas, assim, a essência é liderar pessoas. Legal. Quantas pessoas você lidera direto e indiretamente hoje? Hoje tem quase 1000 pessoas. Quase 1000 pessoas. O que ninguém te conta sobre o desafio de liderar quase 1000 pessoas? São pessoas muito diferentes. Assim, você tem que conseguir liderar cada ser humano de uma forma diferente, sabe? E que as pessoas, elas não sabem se comunicar. Então, gera um monte de problemas, assim, que seriam muito simples de resolver se a gente conseguisse entender que, cara, cada pessoa é diferente. Então, tenho líderes que, se eu chego e falo de uma forma muito soft, cara, ela não vai achar que aquilo ali é um feedback negativo, ela vai continuar acomodada. Tem outros, se você fala uma palavra um pouco mais torta, a pessoa já se sente magoada, e é o fim do mundo, e aí você trava aquela pessoa, sabe? Eu lembro sempre de uma palestra do Bernardinho que eu assisti, que ele fala, cara, a primeira turma, né, de campeões, cara, era só porrada que a galera ia. A segunda, você tinha que fazer um feedback sanduíche, porque se você só ia na porrada, a pessoa não entregava, então você tinha que dar um elogio naquele negócio. Então, eu acho que aprender a liderar habilidades diferentes e, assim, liderar não é a mesma coisa que gerir, né? Você pode gerir tarefas, você pode gerir missões, entregas e, cara, ser uma ótima pessoa que entrega resultado. Mas, cara, liderar tem que ser sobre inspirar. E você inspira as pessoas de forma diferente. Então, eu sempre gosto de contar uma história. Eu tinha um liderado, cara, ele era muito introspectivo. Eu nunca sabia se ele tava bem, se ele tava mal. Tentava puxar o assunto. Cara, nada. Mas tinha um negócio que pra ele era muito importante, que era o Flamengo. Então eu comecei a assistir os jogos do Flamengo, a saber qual era a tabela do Flamengo. E eu falava pra ele assim, olha, hoje tem jogo, você pode ir pra casa mais cedo. Hoje, cara, eu não vou deixar você ficar. Isso criou na gente uma conexão que é muito importante. Só que ninguém te ensina que pra você conseguir liderar e tirar o melhor das pessoas, você tem que saber sobre o Flamengo, entendeu? Ou, sei lá, tem uma liderada que, cara, ela é muito diferente de mim. Ela adora ir pro mato, acampar. E, cara, você tem que conseguir falar essa língua das pessoas. Então, a gente não se conecta só com as tarefas e com o resultado, mas com o sentimento da pessoa, sabe? E eu aprendi isso, porque eu tinha uma liderada minha que, cara, ela não tava entregando, e depois, assim, eu descobri que no dia seguinte o namorado dela ia passar um ano sabático viajando o mundo e que eu não fazia a menor ideia.
E aí, naquele momento, eu entendi como a gente não tem uma vida pessoal e profissional. A gente tem uma vida só. E que se eu não consigo saber o que tá, de alguma forma, mexendo com aquele ser humano, eu não consigo fazer ele dar o melhor dele no dia a dia. Essa sua sensibilidade enquanto líder, eu acho que é muito responsável pelo sucesso que você está nos contando aqui, no tratamento e no relacionamento com as equipes, né? Mas pensando na sua história, quais foram as lideranças inspiradoras que passaram, né, pela sua vida? Como elas mexeram com você? Como elas te ajudaram a ser a Analine de hoje? Então, eu falei do André, né? Eu acho que esse episódio, né, do, cara, focar no que eu era especial, foi uma das conversas mais importantes que eu tive, assim, pra minha vida. Pra eu entender que eu tinha uma coisa de especial que não era, tipo, o comum, sabe? Sim. Mas, assim, a minha grande inspiração de liderança chama Eduardo Points. Ele também é fundador do Stone. Ele foi meu líder por 3 anos. E ele é um cara fenomenal, porque ele me incentivava, tipo, a ser diferente do que eu sou, a ser uma pessoa melhor. Então, ele algumas vezes chegava e falava assim: Naline, você não tá sendo dona dessa empresa, você vai falir a empresa. E aquilo, pra mim, era tipo... Meu Deus, aí eu pegava, eu resolvi o problema, eu chegava, viu, Edu, eu resolvi. Aí ele começava a rir, ele falava, eu sabia que você ia resolver. Só que assim, ele conseguia me liderar pro meu melhor, entendeu? Ele conseguia, tipo assim, cara, me dar a porrada no momento certo, no lugar certo. Ele não me quebrava, mas ele, cara, me fazia voar, assim. Ficava a corda no máximo possível. Exato. Né? E assim, cara, o cara é muito inteligente. Então você fica numa sala com ele, ele fala assim, mas Naline, por que não tem telefone no POS? Aí você fala assim, caraca, botar na maquininha, né? Aí, tipo assim, você abre a sua cabeça, aí ele fala, por que você não atende o cliente pelo nome? Aí ele começa a te dar uma aula de tecnologia e de como as coisas deveriam fazer, né? Ele fala assim, cara, meu sonho é que o time do atendimento fique o dia inteiro assistindo Netflix, porque não tem cliente ligando. Então, as analogias que ele fazia, me fazia falar assim, caraca, eu tenho que sonhar mais, eu tenho que me inspirar mais alto. E isso foi me fazendo ser maior, sabe? Então, ele é a minha grande inspiração como líder, assim, até hoje. Eu encho o saco dele até hoje. Ele não é mais nosso CEO, mas, assim, ele é meu mentor. E como você, além do Flamengo e do introspectivo, como que você faz para inspirar os seus times, para exercer o teu papel de liderança? Claro, tem toda a parte de gestão e de ritos e de rotinas e etc. Mas qual que é o teu molho secreto para você garantir que tá todo mundo não só executando, mas gostando e interagindo e próximo do que tá executando? Acho que tem algumas coisas, assim. Eu acho que primeiro eu pergunto pra eles, cara, o que vocês vão entregar na área de vocês? Então eu sempre começo perguntando. Eu posso ter 1 milhão de ideias que eu já pensei e tal, mas primeiro eu deixo eles falarem. E depois eu vou moldando, fazendo perguntas pra eles chegarem nesse mesmo caminho que eu, sem parecer um negócio de top-down, sabe? Uhum. Eu odeio top-down. Então eu sempre tento transformar qualquer discussão em brainstorm. E que eles venham com as ideias. E que eles leiam. E que eles se inspirem em benchmarks. Então, a outra coisa é que eu gosto muito de ler. Então, eu mando muito pra eles resumo. Eu falo, cara, hoje em dia as pessoas não leem como antigamente. Então, vocês vão ler pelo menos o meu resumo. Que exato. Cara, o conteúdo vai mastigado, entendeu? E aí eu falo, cara, vamos discutir isso daqui que tem um aprendizado. Então eu vejo que isso é inspirador pra eles, porque eu busco benchmark muito além da nossa caixinha e tento fazer sempre alguma ponte com o nosso trabalho. Então, aprendi isso, como é que a gente aplica alguma desses aprendizados no nosso dia a dia? E eu vejo que isso vai inspirando eles também a pensarem, sabe? Tanto a autonomia e espaço que eles dão, é o fato de eu também já ter feito meu dever de casa, estudado, então contribuir com as ideias deles, e principalmente esses benchmarks, essas coisas que eu aprendo e que eu tento passar pra eles. Eu acho que isso que você trouxe agora é essencial pra quem tá nos vendo, nos ouvindo, que ou já ocupam algum cargo de liderança, ou que estão, né, trabalhando para ocupar, né? Eu acho que o líder, ele precisa ouvir, ele precisa dar espaço, né, para as pessoas contribuírem, porque não tem outra maneira de se desenvolver um time e, ao mesmo tempo, criar esse senso de pertencimento, né, Naline? Como que você mesmo falou, você chama, você constrói, você faz com que as pessoas se sintam protagonistas, independente de qual é o cargo, qual é a função, né, qual é a senioridade. Sentir-se protagonista eu acho que é essencial, como uma ação que o líder é responsável junto aos seus liderados. Mas o que eu quero te perguntar é outra coisa. Você falou que você lê muito, que você manda os resumos. O que você leu aí nos últimos tempos que você fala, nossa, esse livro... O mais incrível. Eu quero falar para todo mundo que vale a pena ler. Assim, tem muitos, mas assim, o livro que com certeza transformou a minha vida foi o Satisfação Garantida, né, das Apos.
Porque foi aí que eu consegui entender como é que a gente ia fazer uma transformação no atendimento. Porque até então eu conhecia call center, eu conhecia, cara, ficar esperando muito tempo na fila. E eu tava numa área de atendimento, que a gente queria fazer um negócio transformacional, que ia ser o diferencial da empresa em termos de serviço. Mas eu não conhecia. E quando eu li o livro das Apos, né, você fica assim, meu Deus, existe isso, assim, eu quero ser as Apos brasileira. Então, aquilo ali me transformou. Eu virei uma doente pelas Apos, eu fui fazer o curso lá, tipo, a Stone me levou, assim, maior sonho da vida. E assim, eu lia todos os blogs, eu comecei a perseguir aquela empresa. Então, mudou a minha vida porque eu consegui tangibilizar o que eu tinha que entregar. E como dava pra ser diferente, sim, porque tinha uma outra pessoa pra gente se inspirar. Então, tem até uma anedota da Zappos, que ainda é um site de compra de calçados, para quem não está 100% por dentro, que Zappos tem como premissa ser a companhia mais cliente no centro, customer centric do mundo. E durante uma reunião de conselho, um dos conselheiros questionou isso e o fundador falou, então liga para o atendimento das Zappos agora e pede uma pizza para o serviço de atendimento ao cliente de uma loja de sapato. E aí, nessa ligação, ele pediu uma pizza e recebeu uma pizza durante a reunião de conselho, porque o output daquele atendente, daquele atendimento, era resolver o problema do cliente, não só ver se o tamanho estava certo ou se estava errado. E a Stone tem também um livro que acho que é O Poder dos 5 Segundos, se eu não estiver enganado. É o jeito Stone de atender o cliente. O jeito Stone de atender o cliente, que é um livro pequenininho, super legal. O quanto que vocês se inspiram em Zappos, em Disney, que é um outro case de super sucesso, e Stone também tem um modelo muito único de atendimento. O quanto que isso influencia na percepção da companhia e qual que é o que não contam sobre o teu papel nisso, nesse jeito de atender. Tá bom. Eu acho que assim, as Zappos a gente aprendeu muito sobre a felicidade do time. Então eles falam, cara, a gente é a empresa mais feliz do mundo. E eu comecei a entender que aquela piscina de bolinha, aquele armário de fantasia, não era só uma coisa boba, sabe? Fazia parte de criar um universo lúdico que as pessoas fossem felizes. E as pessoas felizes fazem clientes felizes. Então, a gente se inspirou muito nisso para a construção do nosso escritório. Então, nosso escritório tem piscina de bolinha, tem armário de fantasia, é todo colorido. Então, isso foi uma coisa muito especial que a gente construiu. Cara, na Disney a gente aprendeu sobre encantamento, mas eu aprendi que encantamento não é por acaso. Você desenha um processo pra chegar ali. Aquela princesa tá naquela esquina porque tem um processo muito bem desenhado. Então a gente aprendeu que, cara, eu preciso criar um processo. Se eu quero criar o wow do cliente, se eu quero criar um chamado muito rápido, eu preciso ter um dimensionamento, um recrutamento, tudo rodando perfeitamente por trás, um treinamento bem estruturado. Então isso tudo a gente trouxe desses dois principais benchmarks, né? E a Stone, o jeito único, assim, eu acho que tinha uma coisa quando eu era criança que era muito engraçada, que eu botava nome em absolutamente qualquer coisa. Então, tipo, a bola tinha nome, tudo tinha nome. E, cara, o RC da Stone é assim. Então, cada mesa tem um nome, e assim, cada time tem um nome mais diferente do outro. Então, meu time de gente a gente chamava de humanólogos, o time de planejamento e controle a gente chamava de numerólogos, porque a gente não queria encaixotar as pessoas no comum, a gente queria sempre inovar e transformar. Eu acho que isso é um pouco do DNA da Nailine, que ficou no RC da Stone, né, que a gente chama, relacionamento com o cliente da Stone, que é essa essência da criatividade, de falar assim, cara, beleza, se todo mundo vai chamar dessa forma, não, a gente vai ser do contra e vai chamar de outra forma, porque a gente tá recriando essa forma antiga. Então, acho que isso faz parte do nosso atendimento. E os 5 segundos veio muito de organização. A gente falou, cara, eu quero atender mais rápido do que um call center, vamos começar a dimensionar nosso time para atender rápido, porque esse é o cliente, nosso cliente sempre foi um micro e pequeno empreendedor que não estava acostumado a ser atendido como VIP. Eu falei, não, esse cara aqui, ele é VIP. Então, ele não vai passar por fila. E aí foi a construção da nossa essência, do nosso atendimento. Estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo, mas conta qual é o próximo passo da Nailine? Seja na vida profissional, acadêmica, pessoal. Qual é o próximo passo da sua vida hoje? Então, hoje eu tô no desafio da Lynx, né? Que é uma empresa, tipo, multiprodutos, multiverticais. Então, assim, eu construí uma experiência de 5 anos e pouco na Stone, né? Adquirência, que era um produto, maquininha de cartão, que tava todo mundo ao meu olhar, no mesmo escritório, juntinho. E agora eu tenho 10 cidades, 38 produtos, 10 verticais diferentes. É um trabalho matricial, porque você tem lá o diretor da vertical. Então, hoje, a Nailine precisa ser uma pessoa que vai ser muito mais comunicativa, que tem que fazer alinhamentos laterais. Então, isso está sendo um desenvolvimento, porque durante muito tempo eu tinha o meu time embaixo de mim, ao meu olhar, que eu fazia tudo que eu quisesse e estava tudo bem.
A galera brincava que eu era sininho, né? Um pouco da Disney, então era o pó de pirlim pim pim. Cara, agora não tem, agora é assim... Você se inspirar à distância, você conseguir influenciar aquelas pessoas que estão sentadas naquela cadeira há 10 anos a fazer diferente. E é muito mais difícil quando você não tá com, cara, o bastão na mão e sentada na cadeira. Mas também é muito legal, porque você passa a não ser só a mente pensante, e você tem que, cara, ter muita certeza daquilo que você quer para você conseguir convencer aquela outra pessoa, para você conseguir apoiadores, aliados. Então esse tá sendo o desafio da Analine, assim, de conseguir influenciar lateralmente. E pra gente terminar aqui o que ninguém te conta, você hoje, diante de muito mais repertório, experiência, muito mais vivência no que você faz, o que você contaria pra Analine de alguns anos atrás? De que competência que você pegou, que experiência que foi super marcante? O que você contaria pra essa Analine à luz do que você faz e já viu hoje? Acho que eu diria, vai dar certo. Quando eu era criança, eu tinha um medo muito grande de não ser bem-sucedida. Eu achava que tudo que eu gostava não dava dinheiro. Então eu falava assim, cara, eu sou a pessoa que é muito criativa, nananana, cara, isso não tem espaço no mercado de trabalho. E, assim, o que eu contaria pra ela, não, vai fundo na onde você tá de diferente, sabe? E não pensa que a vida, ela é uma linha reta. Cara, faz o seu próprio caminho. Então, eu acho que naquela época eu achava que, tipo, eu ia fazer a faculdade, aí eu tinha que fazer o estágio, aí eu ia fazer o estágio na área, e eu ia seguir aquela linha reta como todas as pessoas seguiam. E aquilo ali, desde criança, não cabia em mim. Então, o que eu falaria é, cara, experimenta, descobre os outros mercados, descobre o que existe no dia a dia de trabalho, descobre o que não é o comum, o óbvio, que todo mundo segue, porque talvez você se encaixe muito mais. Então, o que eu falo para as pessoas hoje que me perguntam é, cara, assim, não, a vida não é uma linha reta, a gente tem que buscar o que nos alimenta e nos preenche, e a gente só vai conseguir saindo da caixinha, olhando para os lados, entendendo o que as outras pessoas fazem, o que existe de trabalho, o que existe de startup, o que existe de empreendedorismo. Então, eu acho que teria sido mais rápido a minha decisão se eu tivesse feito isso quando eu era mais nova, mas também acho que, assim, hoje, aquela história que eu não conseguia contar, ela faz parte de mim e faz parte do que eu tenho diferente. Então, eu tenho muito orgulho dela. Analine, um prazer gigantesco te ter aqui conosco. Sua história é inspiradora. Obrigada. Eu acho que ela deixa muito claro, né, que você não precisa saber tudo o que você quer da sua vida aos 18, aos 20 anos de idade. Você pode sim fazer escolhas ao longo dessa trajetória que vão te direcionar e que também não tem como ser bem-sucedido se você não acredita e não admira o que você faz e aquilo que você pode entregar. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente o que ninguém conta sobre a sua história, né? Deixar aqui, quem quiser se conectar, acompanhar a Analine no LinkedIn, Analine Rincon, com N no final. Sigam no LinkedIn para acompanhar um pouquinho aí da trajetória da Analine, da Stone e deste mercado, né? Que é tão revolucionário, né? Que você tá. Obrigada, foi um prazer bater esse papo com vocês, me diverti pra caramba. Espero que ajude algumas pessoas a tomarem as decisões, assim, porque nem todo mundo vai seguir a vida da caixinha. Com certeza. Boa, e pra você que nos assiste, pra você que nos ouve, este é o episódio piloto do Que Ninguém Te Conta. A gente, claro, agradece essa audiência e pede pra você mandar o seu feedback, compartilhe nas redes sociais, dá o seu alô aqui pra nós da Exame Academy. E a gente vai, claro, melhorando episódio a episódio. Godoy, foi um prazer tê-lo comigo aqui nesta bancada. Prazer foi meu. Nós aqui, eu fiquei super animado com esse projeto desde o princípio, que a gente está desenhando já há algum tempo, né, Felipe? E Exato. Que hoje saiu do papel. Então, como o Felipe mesmo disse, contamos aí com as opiniões, com as sugestões de melhoria. Queremos sempre fazer algo que faça sentido, né? Para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Porque o objetivo deste podcast, desse videocast, é justamente esse. É conseguir compartilhar conteúdos que sejam aquela ficha que faltava para cair, seja aquela luz que por todos esses aspectos da vida. Muito obrigado, até o próximo episódio.